Este vídeo será apresentado como tarefa para a demonstração de competência da disciplina de Antropologia Filosófica 2 do professor Pedro Luque. Eu sou Heleno. Eu sou o Kaique. Eu sou o Fábio. E nós vamos agora comentar um pouco sobre o texto que nos foi proposto. Nessa primeira parte, eu vou falar um pouquinho sobre a tarefa da ética e a fundamentação das normas de Kant. E nesse primeiro momento a gente poderia se perguntar, todos os dias a gente faz uma escolha diferente, mas será que aquilo que a gente vai escolhendo é certo porque realmente acreditamos que é certo, ou apenas porque é mais fácil, mais vantajoso, ou porque todo mundo faz? Então é justamente essa pergunta que Kant vai procurar responder. Muitas das vezes as pessoas dizem que aquilo que é certo é porque tem uma lei que manda aquilo, ou porque a maioria das pessoas fazem por achar melhor. Mas Kant ele não vai concordar muito com essa questão, justamente porque para ele isso não é suficiente, porque às vezes a lei ela pode ser injusta de algumas maneiras e na maioria das vezes pode ali estar um pouco equivocada, um pouco errada. E cada pessoa ela pode pensar de um jeito diferente. Muitas pessoas não vão comungar o pensamento da mesma maneira. Então, por isso que a moral ela precisa ser fundamental, ela precisa ser válida para todas as pessoas. E o fundamento dessa moral é justamente a razão. E é por isso que Kant vai falar também do fundamento dessa razão prática. Às vezes o nome parece um pouco complicado, mas a ideia é muito simples. Ela dá esse sentido também da gente ter a capacidade de pensar antes de agir. Então, antes das nossas consequências, das nossas atitudes, a razão prática, ela nos dá essa oportunidade de agir antes da gente pensar naquilo que a gente vai fazer. Então, ao invés da gente ser guiado apenas pelos nossos desejos, pelas nossas paixões, pelos nossos impulsos e muitas das vezes pela nossa ansiedade, então, através dessa razão prática, a gente pode refletir as nossas escolhas e fazer aquilo que é certo. Então, é justamente aqui nesse ponto que aparece um grande desafio da nossa vida, sobretudo no mundo de hoje que a gente vive cercado por tantos desejos, justamente nessa questão que Kant vai tratar. E através das nossas paixões também, e esse impulso pela ansiedade. Então, a gente traz como um exemplo dessa maneira, às vezes a gente tem um desejo tão grande de comprar alguma coisa e às vezes a gente não está necessitando dessa coisa com uma certa urgência, mas a nossa ansiedade, nosso impulso, a nossa paixão pelo desejo de comprar nos leva a essa necessidade e com isso a nossa decisão não está sendo conduzida pela razão, mas ela está sendo conduzida pelo impulso. Então, para Kant, o agir moralmente é exatamente o contrário. É deixar que a razão nos oriente as nossas escolhas antes de agir. A gente deve refletir se a nossa atitude é realmente correta, se aquilo que a gente vai fazer é moralmente correto, se passou pela razão antes da gente agir. Então, Kant vai tratar dessa questão e isso diferencia a decisão tomada pelo impulso e uma decisão tomada pela moral. E aqui Kant vai se diferenciar do filósofo que é David Hume, que David acreditava que as nossas decisões morais seriam ali influenciadas principalmente pelos sentimentos. Já Kant ele pensava diferente, ou melhor, ele pensa diferente. Para ele, os sentimentos vai mudar de pessoas por pessoas, mas a razão ela é comum a todos. Então, ele vai dizer nesse sentido que as nossas escolhas ela deve ser fundamental. Então, por isso que a gente deve agir
por dever e não apenas conforme o dever. Então, depois disso, o Kant vai apresentar o imperativo categórico, que apesar do nome é uma ideia muito simples, que seria, antes de fazer qualquer coisa, a gente deve se perguntar se essa atitude é justa, se ela é válida para todos e se o meu agir, aquilo que eu estou fazendo, as outras pessoas vão fazer, e se vai ser um ponto positivo ou um ponto negativo. E é justamente essa mudança de perspectiva que fez da filosofia de Kant ser ali um pensamento universal, a sua ética ser de forma universal. E, por fim, Kant vai afirmar que a verdadeira liberdade não é fazer aquilo que a gente quer, tudo que a gente quer, deixando-se conduzir pela vontade. Mas, muitas das vezes, pensamos que somos livres, seguimos apenas os nossos desejos, né? E Kant vai dizer que ser livre de verdade é quando a gente usa a razão e passa a ser conduzido pela autonomia. Então, a verdadeira ética de Kant começa quando deixamos de perguntar apenas o que é melhor para mim e passamos a perguntar se todas as pessoas fizessem a mesma coisa que eu. É nesse momento que a razão orienta a nossa liberdade e nos conduz a agir de forma moral. Então, nesse segundo ponto da nossa apresentação, nós vamos ver a tarefa fundamental do discurso ético, que é outro assunto tratado pelo nosso texto. Na primeira parte da apresentação deste capítulo, nós vimos que a ética kantiana ela nasceria da liberdade e da autonomia da razão. E a partir desta conclusão, o nosso autor ele passaria então a desenvolver uma nova teoria da ética, centrada na questão: qual seria a função da ética? Qual é a sua principal tarefa? E segundo ele, a filosofia prática de Kant, ela não pretendia simplesmente reunir normas, conceitos ou até mesmo fazer uma descrição do que estava acontecendo, mas sim responder a uma pergunta muito maior: como é que uma norma moral ela poderia ser legitimada racionalmente? Em outras palavras, nós podemos dizer que Kant, quando cria sua teoria ética, ele procura descobrir por que determinadas normas poderiam possuir validade para todos os seres humanos. E ele afirma que durante muito tempo nós tentamos fundamentar a moral em fatos históricos, nas tradições religiosas, nos costumes e na própria natureza do ser humano. Mas todas essas tentativas acabaram por se mostrar insuficientes, porque elas permanecem sempre ligadas a circunstâncias particulares. Por isso nós temos um grande deslocamento do problema da ética, que seria então o que o texto chama de revolução copernicana na ética de Kant. A questão aqui não é mais descobrir uma norma pronta para a realidade, nem mesmo colocar o filósofo como responsável por produzir essa norma, mas aqui o ponto central é compreender como a própria razão prática seria capaz de fundamentar e também de dar a validade às normas morais. A experiência moral aqui ela é vista como um ponto de partida. Nesse ponto, nós temos então uma importante observação que o nosso autor faz. Que, segundo ele, Kant ele não começaria a fazer a sua teoria baseada somente em coisas abstratas, mas sim na própria experiência moral. Todos nós, então, experimentamos situações em que nós sentimos que nós devemos agir de determinada maneira, mesmo se isso contrariar os nossos interesses pessoais. E essa experiência, ela nos revela o dever, revela que nós temos uma existência e uma exigência moral que ultrapassaria então os nossos desejos. E por isso, o autor afirma que a experiência moral seria um verdadeiro fato da razão prática. Ou seja, ela não é produzida por um sentimento nem por uma convenção social, mas sim ela manifesta que existe presente no ser humano uma razão.
E esse fato da razão é um dos contextos, dos conceitos centrais dessa parte do texto, onde ele vem e tenta nos explicar aquilo que Kant chamaria então de obrigação moral. Mesmo antes de qualquer demonstração teórica, nós já experimentaríamos anteriormente o que seria o nosso dever perante a sociedade. Não seria então a teoria que cria a moral, mas é justamente a teoria moral que nos possibilita a criar uma teoria ética. E por isso esse autor ele vem e nos afirma que a ética deve partir desse princípio fundamental que seria então a razão prática. E nós vemos aí uma crítica que ele faz muito forte, às teorias posteriores, tanto do positivismo quanto do relativismo, que é o que? Nossas ações, ele não seria simplesmente tomadas por uma convenção daquilo que nós achamos que melhor expressaria a verdade ou o que teria de melhor naquele momento, mas sim que elas devem partir do princípio que elas podem ser então universalizadas. Então, nós entendemos que o dever ele deve ser feito e praticado por uma exigência da própria razão, que entende que nossas ações devem ser universalizadas. E nós só podemos ter essa capacidade de universalização e tomá-la como um critério de validade das normas porque nós somos seres responsáveis e livres. E agora, dando continuidade a tudo aquilo que foi apresentado, depois que Kant mostrar que a moral ela se fundamenta na razão prática e que as normas devem ter validade universal, o texto agora, nesse momento, ele chega a um ponto muito importante que é sobre a dignidade humana. E nessa parte final, Kant mostra que a ética não fala apenas de regras, mas principalmente do valor da pessoa, que Kant ela vai diretamente no valor da pessoa, que a pessoa tem de bom para oferecer, a pessoa tem um valor, a pessoa deve ser valorizada pela sociedade. E Kant ele usa uma palavra que se chama incondicionalidade da existência pessoal. Quando o texto ele fala de incondicionalidade da existência pessoal, ele quer dizer que a pessoa humana ela tem valor. Esse valor ela não depende de riqueza, de aparência, de inteligência, de função ou da utilidade da pessoa. Ou seja, a pessoa pode ser pobre, pode ser negra, mas ela possui um valor inestimável. A pessoa tem um valor. E para Kant, antes de alguém ser trabalhador, estudante, professor ou qualquer papel na sociedade, ou exercer qualquer papel na sociedade, temos que entender que antes ela estar ali numa profissão, ela é uma pessoa. Pode ser um simples gari que trabalha limpando rua, pode ser um médico, pode ser um professor, mas nós temos que entender que antes dele exercer aquela profissão, ele é uma pessoa como qualquer outra, que possui seus defeitos, mas também possui seus valores, valores que são inestimáveis. Kant também ele vem falar, como eu falei no início do vídeo, da dignidade humana. E para Kant existe uma diferença entre coisa e pessoa. As coisas podem ter preço, podem ser compradas, vendidas ou substituídas. Mas a pessoa jamais deve ser vendida, jamais deve ser substituída, jamais deve ser comprada. Como em outras épocas, onde as pessoas eram compradas, onde as pessoas eram vendidas, onde as pessoas eram trocadas, como por exemplo na época da escravidão. Muitos escravos eram trocados, eram vendidos e não possuíam dignidade. E Kant vai contra isso. A pessoa é digna de ser alguém, é digna de pensar, é digna de raciocinar, é digna de crescer na sociedade. Por isso, ninguém pode ser tratado como objeto ou algo descartável. A pessoa não vale apenas pelo que produz ou pelo que oferece aos outros. E aqui nós podemos fazer uma pequena aproximação com Paulo Freire. Ele também entende o ser humano como um sujeito e não apenas como coisa, não apenas como objeto. Para Freire, a pessoa é capaz de pensar, dialogar, de transformar a sua realidade. A pessoa é capaz de crescer na vida, de crescer na sociedade. Kant também fala sobre a pessoa como um fim em si mesma. E aqui nós chegamos a um dos pontos mais importantes da ética de Kant. É a ideia de que a pessoa deve ser tratada sempre como um fim em si mesma e nunca apenas como um meio.
Isso significa o quê? Que eu não posso usar o outro apenas para alcançar os meus objetivos, como por exemplo em muitas empresas, onde o trabalhador é utilizado apenas para atender o objetivo daquela pessoa que está acima comandando aquela empresa. E nós temos que deixar isso claro. Nós precisamos uns dos outros na vida, isso é claro, uns dos outros nós precisamos. Mas ninguém pode ser produzido, não pode ser tratado apenas pela função que realiza. E, por exemplo, um trabalhador não é apenas força de trabalho. Um aluno não é apenas um número na sala. Uma pessoa simples não vale menos que uma pessoa importante socialmente. Todos possuem dignidade, seja aquela pessoa que trabalha na cozinha do restaurante, aquela pessoa que trabalha na cozinha do hotel, aquela pessoa que trabalha limpando as ruas, como eu falei, ela possui dignidade de pessoa. Todos possuem dignidade. Para Kant, o ser humano tem dignidade porque é livre e racional. O ser humano tem a capacidade de pensar, tem a capacidade de crescer. Mas a liberdade ela não significa fazer tudo o que se quer ou de qualquer jeito. Liberdade não é fazer o que eu quero na hora que eu quero, de qualquer jeito. A verdadeira liberdade está ligada à razão. Ser livre é agir com consciência, respeitando a lei moral e a dignidade dos outros. Por isso, a liberdade também exige responsabilidade. A liberdade ela exige responsabilidade para vivermos em uma perfeita harmonia em sociedade, onde muitas vezes não existe essa harmonia, mas é preciso ter cuidado para que essa liberdade se torne também uma grande responsabilidade. Portanto, a ética de Kant coloca a pessoa no centro da moral. Uma ação só pode ser considerada moral quando respeita o ser humano como um fim em si mesmo. Então, Kant vai nos ensinar, sobretudo na sua filosofia, que a verdadeira liberdade não está em fazer tudo aquilo que queremos, da forma que a gente quer, mas em usar a nossa razão para fazer aquilo que é moralmente certo, correto, e assim construir uma sociedade mais justa e mais humana também. Então, a ética deve agir em sociedade, mas, sobretudo, deve estar acima da moral. A ética deve sempre prevalecer.